Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. Nesse vídeo você vai saber a queixa de Paiva e o silêncio da diretoria. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, queixa de Paiva, sequência de jogos, muitos jogos, um atrás do outro, mas isso é para todos os times do Brasil, não é privilégio do Bahia. Tem sido constante para o Bahia no começo das temporadas. Equipe da Série A com mais jogos em 2023, o tricolor tem roteiro parecido com anos anteriores. Treinador avalia que número de jogos reduz tempo para treinos e atrapalha desenvolvimento. Na última terça-feira, Bahia amargou a primeira eliminação na temporada ao empatar em 1-1 com o Fluminense do Piauí pela Copa do Nordeste. Embora o jogo fosse decisivo para o tricolor, o técnico Renato Paiva poupou o elenco principal e justificou a decisão pelo desgaste físico dos atletas ao longo da sequência intensa de compromissos. Se pusesse a mesma equipe, correria riscos de lesão, de decisões erradas por cansaço mental dos jogadores. Apresentei um 11 mais fresco mentalmente, avaliou o treinador. Os números mostram que Renato Paiva tem razão a destacar o volume de jogos do Bahia neste início de ano. Com 19 partidas realizadas, o tricolor é o time que mais jogou em 2023 entre as 20 equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Este é um dos motivos que levaram o treinador a não repetir a escalação e reclamar regularmente da falta de tempo para treinos. Temos 19 jogos feitos em 2 meses. 19 jogos é uma volta inteira no campeonato português, que se faz em 6 meses. Começamos bem nos primeiros jogos, mas fomos perdendo referência a partir do momento em que fomos avançando, treinando menos, dinâmicas. Só treino e viagem. Humanamente impossível para quem tem um elenco com praticamente 15, 16 jogadores novos, equipe técnica nova e que não faz milagres. Futebol não há milagres, há trabalho, avisou o português. Mas a reclamação de Renato Paiva está longe de ser novidade para o Bahia. E o GE fez um levantamento das partidas disputadas pelo time nos 2 primeiros meses dos últimos 6 anos e constatou que o volume de compromissos é parecido. Dos 19 jogos feitos pelo Bahia em 2023, 17 foram a equipe principal. Os números são próximos aos de 2019 e 2021, com 15 partidas disputadas com força máxima nos primeiros meses. Em 2018 e 2022, o tricolor tinha 14 compromissos realizados nessa mesma época do ano. Em 2018, terminou campeão baiano e finalista da Copa do Nordeste, com 14 jogos, 7 triunfos, 4 empates e 3 derrotas, 60% de aproveitamento. Não jogou com a equipe sub-20. Em 2019, campeão baiano e eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste. 19 jogos, 7 triunfos, 8 empates, 4 derrotas e 51% de aproveitamento. 4 jogos com o time sub-20. Em 2020, campeão baiano e finalista da Copa do Nordeste. 17 jogos, 10 triunfos, 5 empates e 2 derrotas, 69% de aproveitamento, 7 partidas com o sub-20. 2021, campeão da Copa do Nordeste e eliminado nas semifinais do Baiano. 21 jogos, 10 triunfos, 7 empates, 4 derrotas, 59% de aproveitamento, 6 jogos com a equipe sub-20. 2022, eliminado da primeira fase do Baianão e da Copa do Nordeste. 16 jogos, 6 triunfos, 4 empates, 46% de aproveitamento, 2 jogos com a equipe sub-20. 2023, por enquanto, eliminado na primeira fase do Nordestão e semifinalista do Campeonato Baiano. 19 jogos, 10 triunfos, 3 empates e 6 derrotas, 58% de aproveitamento. Vale lembrar que a partir de 2019, o tricolor passou a utilizar o time sub-20 com mais frequência no Campeonato Baiano. Renato Paiva já tem novo compromisso pelo Bahia neste domingo, 16 horas, quando enfrenta o Itabuna na Arena Fonte Nova pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. No confronto de ida, o esquadrão perdeu por 1-0 em Camaquã e precisa vencer por 2 gols de diferença para ir à final. Caso ganhe por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.
E o Bahia faz promoção de ingressos no setor sul para a partida contra o Itabuna na semifinal do Baiano. 1.000 entradas vão ser comercializadas a R$ 10 cada e a partida está marcada para as 16 horas de sábado. A diretoria do Bahia colocou uma cota de ingressos com preço promocional para a partida contra o Itabuna. A partir das 10 horas desta quinta-feira, 1.000 entradas para o setor Cadeira Sul vão ser comercializadas por R$ 10 cada. A venda será realizada exclusivamente pelo site da Arena Fonte Nova. E o início do Grupo City no Bahia é marcado por fracassos no campo e silêncio da diretoria. Por que a diretoria não se manifesta? Essa é um mistério nesse início aí do Grupo City no Bahia. E Tricolor vive fase turbulenta com eliminação e goleadas. Procurados, dirigentes não querem falar. Essa que é a verdade. O Bahia navega por águas turbulentas. A temporada apresenta um nível muito abaixo da expectativa criada pelo clube no fim do ano passado, quando conquistou acesso à Série A e teve a SAF vendida ao Grupo City. O capítulo mais recente foi a eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste pelo segundo ano consecutivo. Até aqui, a gestão do City tem mais episódios de fracassos do que comemorações. O investimento na casa dos 70 milhões no futebol ainda não deu resultado no campo. O empate por 1-1 com o time sub-20 do Fluminense do Piauí foi o resumo da campanha tricolor no Nordestão. A equipe venceu apenas um jogo no torneio contra o Atlético de Alagoinhas e levou goleadas para Fortaleza 3-0 na Fonte Nova e Sport 6-0 na Ilha do Retiro, o que rendeu protestos da torcida no aeroporto e no CT Evaristo de Macedo, vice-lanterna do Grupo B, com 6 pontos após 7 partidas. O clube não tem mais chance de classificação, restando uma rodada para o fim da primeira fase. Na Copa do Brasil, o Bahia passou sufoco para eliminar o modesto Camboriú de Santa Catarina na segunda fase. A última tentativa de salvar o primeiro trimestre será no Campeonato Baiano. Neste sábado, o esquadrão encara o Itabuna na Fonte Nova pelo segundo jogo da semifinal. Como perdeu a ida por 1-0, o time precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ir à final de forma direta. Se ganhar por 1 gol, decide a vaga nos pênaltis. Em meio ao caos vivido, o trabalho do técnico Renato Paiva vem sendo questionado. O time não apresenta bom futebol, a implantação do modelo de jogo aconteceu de forma desastrosa, com erros grotescos se repetindo a cada partida, seja em janeiro ou já em março. Além de pouco produtivo no ataque, o Bahia se mostrou vulnerável, muito vulnerável defensivamente. O tricolor sofreu 26 gols em 19 partidas, uma média de 1,37 por jogo. É a defesa mais vazada entre os 20 clubes da Série A no ano. Por isso que tem que mudar esse sistema defensivo. Está na cara que o sistema defensivo do Bahia não está funcionando. O treinador se defende alegando falta de tempo para treinar e que o padrão do Bahia é definido pelo Grupo City. Pois então, está na hora de trocar esse padrão de jogo. Durante as entrevistas após os jogos, Renato Paiva bate na tecla que a sua missão é a de preparar o time para o Brasileirão, que terá início no dia 15 de abril. A estreia do esquadrão será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Bragantino que foi eliminado ontem pelo Ipiranga, clube aqui do Sul, na Copa do Brasil. A janela de contratações do primeiro semestre ficará aberta até o dia 4 de abril. E agora o mistério que ronda a diretoria do Bahia, o silêncio da diretoria. Desde o início da parceria com o Grupo City, a atual diretoria, encabeçada por Guilherme Berintani e Cadu Santoro, diretor de futebol, escolhido pelo fundo árabe para gerir o clube, adotaram o silêncio. Responsável por montar o elenco, Cadu não foi sequer apresentado oficialmente e se limitou a falar apenas durante a apresentação dos atletas, sem explicar quais são as metas e objetivos do Bahia em 2023. Nem mesmo após a goleada para o Sport e o protesto no aeroporto, uma satisfação ao torcedor foi dada. Nos bastidores, comenta-se que o Grupo City só falará oficialmente quando o processo jurídico da SAF estiver concluído, o que é estimado que aconteça
em abril. Até lá, Guilherme Belintani segue como presidente do clube. Neste momento, o Bahia vivencia uma espécie de cogestão. As decisões do futebol são tomadas pelo Fundo Árabe, mas Belintani é quem assina os documentos. O presidente, inclusive, tem representado o clube em reuniões como as da Libra, uma nova liga de clubes que está em processo de formação no país e que tem como investidor o fundo Mubadala Capital, cujo CEO é o presidente do Grupo City. Olha só que situação. O portal Correio tentou contato com Cadu Santoro e com a diretoria executiva do Bahia através da assessoria de comunicação e foi informado de que nenhum deles daria declarações sobre o momento do clube. É realmente misterioso esse silêncio da diretoria do Bahia. Essas as primeiras do Bahia desta quinta-feira. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.